Pessoal, Mito aqui na área. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Hoje iremos fazer a análise do fundo VGHF11, o relatório gerencial dele de novembro. Ele saiu faz 2 dias, então vamos lá. Só para afirmar, eu tenho o VGHF11 em carteira, tá? Então, eu tenho que analisar bem devagar esse fundo. Vamos lá. O fundo encerrou o mês de novembro com 101% de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Ainda no final do mês, o fundo possuía um total de 4% do PL em operações de venda e recompra. Ah, e só lembrando, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de ativos. Vamos voltar. A distribuição de rendimentos do fundo ao mês de novembro de 2025 foi 7 centavos por cota. Isso aqui fez a cotação do fundo cair bastante, tá? Batendo a mínima aí. E foi de R$ 8 e pouco. O equivalente à rentabilidade líquida de 11% ao ano, bem baixo para um fundo de papel, e considerando que a Selic está em 15%. Ao longo dos últimos meses, o fundo acumulou distribuição de 1,4 por cota. 1,04 por cota. Durante o mês de novembro, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação positiva de 0,2, no caso, 2 centavos por cota. Muito bom, tá? Então quer dizer que o preço, o valor patrimonial do fundo subiu, ou seja, o valor que a gente investiu, o patrimônio que a gente está comprando, ele valorizou, mas não a cotação, tá? A cotação caiu. Durante o mês, houve na carteira Valor, houve uma compra líquida de 43,3 milhões em ativos, entre ações de equity e cotas de alguns FIIs. Esse negócio de comprar cotas de alguns FIIs a gente vai pontuar daqui a pouco. Dessa forma, a carteira Valor passou a representar 48,8% do total dos ativos, versus 46,6%. Enquanto isso, na carteira Renda, houve vendas líquidas de 4,6 milhões, auferindo ganhos ao fundo com as operações. Então, essa carteira Valor aqui é para gerar valorização, tá? E essa carteira Renda aqui é para gerar renda mensal. Basicamente, a movimentação que o fundo fez foi vender ativos da carteira Renda, diminuindo a renda mensal do fundo, apesar de ter tido um lucro líquido, né, com a operação de venda, e aumentado a carteira Valor. Provavelmente a gestão identificou alguma oportunidade para poder valorizar, né, algum ativo. Ao final de novembro, a carteira Renda passou a representar 51,2% do total de ativos do fundo, caiu 2,2%. Casos de inadimplência, zero. Os CRIs da Celina continuam marcados a zero na carteira do fundo. Os demais papéis encontram-se adimplentes. Basicamente, ele não falou mais nada sobre esse negócio dos CRIs da Celina, então vamos seguir. Porque o número de cotistas atingiu isso aqui, a liquidez média tá. Coisas que o pessoal fala bastante aqui sobre o VGHF11, e é por isso que bastante gente não investe, tá? Concentração nessa empresa aqui, ó, Helbó. Aqui mais outra aqui, outra aqui, ó. Isso. Então ele tem uma concentração bem alta aqui na Real tá? De 2,95, 3%, mais ou menos uns 5%. Tem outras aí também que ele tem uma concentração alta, como essa Mabu aqui, que tem 3,05% do patrimônio. O ideal, assim, um PL reduzido, tá? O VGHF11 já teve coisas piores, né? Essa aqui é a carteira de crise dele, tem um pouco de concentração. Olha aqui para vocês verem, ó, essa Celina aqui,
Apesar de ser nada do PL do fundo, né? E eu sinceramente não entendi. Ah, é porque eles não pagaram, né? Tá, chato. Enfim, acho que é só essa concentração de grande que eu tô vendo. Tem esses ativos aqui que só são 1%. E ok, é no setor residencial, essa concentração, tá tranquilo. Agora vem aqui, ó, uma coisa que o pessoal odeia nesse fundo. Ó, essa aqui é de fundos, tá? Que já é basicamente metade da carteira do, basicamente metade, né? 49% da carteira do fundo. Uma coisa que incomoda bastante é isso aqui, ó. 3,89% da carteira do PL, né, de FIIs, estando concentrado em ativos da própria gestora, que é a Valora, tá vendo? É um conflito de interesse. Temos também isso aqui, ó, do VIGRI 11, que é 2%, ou seja, que dá mais ou menos, ai meu Deus, dá mais ou menos 6% do PL concentrado em FIIs da Valora. Tem esse outro aqui também, ó, que é mais 1%, dá 7%. E mais outra aqui, de 0,5%, 7,5%. Tem outro? Deixa eu ver. Ao que parece, não. Então tem uma concentração bem alta em fundos da própria gestora. E por que que isso é um problema? Né? Que eu vejo muitos influenciadores aí falando que a gestora comprar ativos dela mesma é um problema, mas não explicam por quê. Simplesmente porque é bem óbvio, né? Tipo assim, se a gestora está precisando de, sei lá, 500 mil nesse fundo aqui, no VIGRI 11, aí ela vem nesse fundo aqui, que é o VGHF, né? Nossa senhora, que horrível. Ela vem no VGHF e pede dinheiro dele para poder pagar para o Vigri. Pede os 500 mil, manda para o Vigri e daí fica assim infinitamente, cara. Tipo assim, a gestora tá se auto-alavancando. É tipo isso. O que não é ideal porque a gestora pode simplesmente pegar esses 500 mil, colocar no Vigri 11, fazer um péssimo investimento, lascar o Vigri 11 e não conseguir pagar de volta o VGHF 11 e o VGHF 11 se lascar. Então é bem arriscado isso e é por isso que o pessoal não gosta tanto, ainda mais com a concentração tão alta. Mas eu, sinceramente, estou de boa. A Valor é uma boa gestora, apesar de, tipo assim, em muitos ativos dela ela fazer isso, mas ela não dá tanto problema quanto a Vinci, por exemplo. Aqui nós temos esses ativos aqui, que são SPS e ações, que é bem pouquinho na carteira, só 3,52. Oh, não, aqui. 14,5 e 0,81. E são só 34% do PL. Mudou bastante esse fundo nos últimos anos, tá? Quando eu comecei a investir, os CRIs eram tipo 50% da carteira, para ir para mais, tá? E aí aqui vem a justificativa. É justamente por isso que a receita do VGHF 11 vem fazendo isso aqui, ó. Aí, muito, muito, muito. Se vocês olharem, em outubro veio só 12 milhões em caixa, cara. Só 12 milhões de receita, né? Em setembro veio até 15 milhões. Só que em novembro voltou para 14 milhões, sendo uma queda referente a setembro e uma subida referente a outubro. E eles pagaram 14 milhões. Eu gostaria de ver isso aqui em centavos. Peraí. Eles estão pagando 7 centavos. O que é decepcionante, né, cara? Tipo assim, se a gestão ela tivesse mais ativos alocados em CRIs, ela estaria pagando, tipo assim, 9 centavos, 10 centavos com folga, tá, para os cotistas.
Foi simplesmente uma má escolha da gestão mesmo, mas talvez valha a pena, né? Porque talvez esse investimento que ele fez na carteira de valor, né, dê retornos positivos para mais para frente e esses retornos consigam pagar um não recorrente, né? Mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Enfim, o dividend yield vem caindo, como vocês podem ver, tal qual as cotações também estão caindo bastante. E o resultado acumulado a distribuir é de 1 centavo. Então, se a gestão quiser, ela pode pagar 8 centavos no próximo mês. Não tá sobrando quase nada, cara. Tá sobrando, ó, esse mês aqui sobrou tipo 300 e poucos mil. Esse outro mês aqui, ó, sobrou nada. Não, sobrou 300 mil também. Tá sobrando 300 mil de resultado no acumulado. É bem ruim. E nós temos a distribuição da carteira, né? 34% em CRIs, 35% em FIIs e SP e 29, opa, 35% em FIIs e ações e 29% em FIIs e SPE. Se vocês verem, a maior parte está alocado em FIIs, 49% da carteira, 14% é SPE e 34% em CRIs. É justamente por isso que a receita está baixa, porque tem pouca alocação em CRIs. É, e a maioria está indexada ao IPCA. O IPCA está bem baixo nos últimos anos. Só 25% alocado no CDI. O CDI está batendo ali 14,25, mais ou menos, por mês. E o IPCA está tipo 4%, alguma coisa assim. Então, está explicada aí a queda dos rendimentos. Simplesmente má escolha da gestora mesmo. Aqui tem algumas coisas falando da alocação por ativos, estratégia do fundo. Vocês podem ver aí que a estratégia do fundo é ter 51% em renda e 48% em valor. E eles estão utilizando FIIs aqui para compor essa carteira de renda, o que não faz sentido nenhum, em minha humilde opinião. Porque é um fundo de papel, né? Não um FOF. Rentabilidade. Aqui nós temos as rentabilidades. Quem quiser olhar aí pode olhar. Aqui nós temos as movimentações que eles realizaram. Ó, aí, é, eles compraram mais ativos da própria gestão. Olha só que interessante. Que legal. Eles compraram mais 3,7 milhões de ativos da própria gestão, fazendo aquela ancoragem que eu falei mais cedo. E é isso, né, cara? É a Valora, né? É a Valora. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E esse vídeo não foi recomendação nem de compra nem de venda de